Nesse momento, então, nós vamos passar a palavra para o palestrante dessa tarde, que é trabalhadora aqui da Casa de Jesus, o Alexandre, que irá nos falar nada mais, nada menos do que o nascimento de Jesus. Que você seja bem intuído pela espiritualidade e que Deus te abençoe nesse momento. Boa tarde a todos. Que Jesus possa nos amparar a todos, nos iluminar a todos e nos guardar em sua paz. Tem uma canção espírita que diz: noite igual não haverá neste mundo, e o céu não brilhará outra vez igual, dia de festa sideral. Anjos cantando, fazendo graça, te dando graças, ó mestre e irmão, para mostrar que no coração há um lugar onde cada irmão tem guarida e que sem cor, sem raça, sem distinção, te damos graça, ó mestre e irmão, por nascer outra vez entre nós a cada dia, trazendo paz, alegria e a esperança de ver outra noite igual. Essa música fala que a noite da vinda do Cristo é uma noite especial, uma noite singela. Nós sabemos que ela não é comemorada, ela não foi efetivada em dezembro, né? Que é uma noite que representa, que a espiritualidade se utiliza dessa data, mas que é importante que a gente tenha os corações voltados para esse dia, procurando compreender um pouco mais dessa lição que o Mestre nos deu. A vinda de um espírito da ordem de Jesus é bastante significativa para um planeta, né? Ainda mais quando a gente tem os valores da doutrina espírita que conseguem nos clarear um pouco mais o que significa isso. E a verdade é que Jesus nasce a cada dia, a cada um de nós, e em cada momento. Para Pedro, ele nasceu quando Pedro lançava as redes, então, no Mar da Galileia, e Jesus o convidou para fazer parte do seu ministério, dizendo que ele pescaria almas. Para Saulo, quando ele cai de joelhos, ele estava indo perseguir os cristãos, então os discípulos do Mestre, e Jesus perguntando o porquê o perseguia, e Saulo já cai dizendo: o que queres que eu faça, Mestre? E ali nasceu também Jesus para Saulo, mudando totalmente a história. Emmanuel relata que no encontro que ele teve com Jesus, no livro Há 2000 anos, que Jesus pergunta para ele: pode me seguir agora ou daqui a 2000 anos? E e Emmanuel diz que o orgulho então dele não deixou que ele seguisse prontamente aquele mestre que seria um divisor de águas, né? Então, 2000 anos depois, nós vemos o querido Emmanuel trabalhando pelo Consolador Prometido, mas que não soube aproveitar e nasceu depois quando o mestre disse. Então, para a gente fazer uma reflexão em cima do nascimento de Jesus, eu queria trazer algumas reflexões da doutrina espírita para que a gente possa compreender um pouquinho mais do que seria a vinda de um espírito da ordem de Jesus, né? Então, eu queria colocar a escala espírita. No Livro dos Espíritos tem essa escala, e o Allan Kardec ele até coloca que essa não é uma escala rígida, né? Não existe uma separação demarcando cada classe, né? Cada ordem de espírito, mas ele classifica em 3 grandes grupos dos espíritos. E o primeiro é o dos espíritos imperfeitos, que é a terceira ordem. E diz que as características gerais dessa ordem de espíritos são predominância da matéria sobre o espírito. Então, esses espíritos, quando mergulhados no corpo físico, a matéria
predomina sobre eles. Os desejos, os anseios, são sempre ligados ao corpo físico, né? Toda vez que acontece alguma situação e um sentimento, às vezes de raiva, vem, espíritos dessa ordem colocam toda a sua força para fora, toda a sua ira e assim por diante. Não conseguem controlar os seus impulsos, né? Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não a compreendem. Nosso planeta é habitado, na sua grande maioria, por espíritos dessa ordem, né, que seria então a terceira ordem. Ainda o orgulho, a ignorância, o egoísmo e todas as paixões que nós temos no nosso dia a dia. A matéria tem preponderância sobre as pessoas, o desejo das coisas da vida no corpo físico ainda é muito grande, a preocupação com as divisas, né? Vivemos ainda em tribos, não com esse sentimento de fraternidade e de carinho entre todos. Os da segunda ordem, que são os bons espíritos, as características gerais são predominância do espírito sobre a matéria. Então, os bons espíritos já conseguem, em dados momentos, sobrepor aos desejos, aos vícios e assim por diante. Conseguem combater com mais facilidade as suas más inclinações, né? Já têm o desejo do bem. Suas qualidades e poderes para fazer o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, outros sabedoria e a bondade, né? E aí eles dizem que tem bons espíritos que conciliam a ciência, a sabedoria e a bondade, né? Já está quase num grau mais avançado. Então, os bons espíritos que vêm para nos exemplificar muitas vezes, nos dar luzes, né? Como Chico e assim por diante, já tem o bem como constante no seu coração e no seu desejo, né? Então, são alguns exemplos que nós temos na nossa sociedade, nosso orbe. E tem os espíritos da primeira ordem, e as características são os espíritos puros, nenhuma influência da matéria. Então, o espírito puro, quando está no corpo físico, não sente mais nenhuma influência da matéria. Jesus, quando esteve entre nós, não sofreu nenhuma influência da matéria, nenhum desejo, nenhum sentimento que predominasse esse sentimento da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, os espíritos puros, eles são superiores a todos os outros que nós vimos. Se nós formos ver que o nosso ordem ainda predominam esses espíritos de terceira ordem, e comparando com esses de primeira, nós imaginamos a distância, né, que nós temos ainda de nos tornarmos espíritos puros. Nós conseguimos compreender que a vida de um Cristo num corpo físico é um sinal de muito amor, né? Por isso que João grafa que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado em favor de nós. Porque esses espíritos não precisam mais da matéria para fazer sua evolução. Seu aprendizado é de outra forma, em situações que nós nem concebemos mais ainda. Então, a gente começa a ter um pouquinho da dimensão que o espírito dessa ordem, quando vem, ele programa cada passo. Porque a gente sabe que os espíritos de ordens inferiores também fazem as suas programações, quanto mais um espírito dessa ordem. E quando um espírito desse vem, ele não falha nessa programação, porque a matéria não influencia mais. Então, cada lição, cada momento, cada passagem da vida do Cristo é uma lição que Ele está nos dando. É uma situação que Ele quer que a gente preste atenção na grande lição que tem, né? E no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel vai falar da formação do nosso orbe,
ele diz, bem na abertura desse livro, ele tem um texto bastante interessante, que ele fala sobre essa comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual, ou seja, Emmanuel tinha ouvido falar, ele não conhecia essa comunidade ainda, um espírito que a gente ouve os textos aqui, estudamos suas comunicações no movimento espírita, né? Então a gente percebe que essa comunidade ela está bem acima mesmo do nosso orbe. Que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar aqui, que ele está falando, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então é o Pai Celestial que escolhe quais são esses espíritos que governarão cada sistema, cada orbe e assim por diante. Em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes nos milênios conhecidos. Então essa comunidade se reuniu próximo ao nosso orbe por 2 vezes. A primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Então, quando a Terra estava se formando, foi a primeira vez que esses espíritos puros se reuniram próximo à Terra. Se a gente for pegar a data da ciência, então, faz 5 bilhões de anos que eles se reuniram pela primeira vez. Ou seja, 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Ele já tinha passado por todas as ordens anteriores. Ele está um pouquinho na nossa frente. E continua, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então esses espíritos se reuniram para programar a vinda de Jesus. Quais são as lições que seriam dadas nesse evangelho de amor e redenção, como diz o texto? Tudo que Jesus nos ensinaria foi discutido nessa reunião e programado. Então a vinda do Mestre, a manjedoura, os animais, a família próximo, o símbolo simples, todo aquele texto que a gente já conhece, né? Os magos visitando, a estrela iluminando o caminho, indicando onde o Mestre nasceria, as perseguições que ele já enfrentava desde o ventre de Maria, né? Então são lições, cada uma delas, né, que o Cristo queria nos dar. E qual que é a grande lição então, né, da manjedoura? Aqui o Emmanuel vai falar que a manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. E, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Ou seja, tanto o nascimento quanto a cruz do Cristo é uma lição que não tem fim. Ou palavras de vida eterna, como diz João, né? É uma lição que ficará por toda a eternidade nos nossos caminhos, iluminando e nos dirigindo, né? Então a lição da manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Então, para que a gente possa começar a caminhada e conquistar todas as virtudes que Jesus, por exemplo, narrou quando estava no monte, e ele começa pelas bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança que ele diz é: bem-aventurados os pobres de espírito, alguns traduzem como os humildes, porque o reino dos céus é dele. Né? Como dizendo que quando na espiritualidade,
aqueles que não buscarem somente as coisas da terra, somente as coisas do mundo, as riquezas, as facilidades, o poder, né, a sensualidade e assim por diante, herdariam, né, porque a humildade, ela é uma virtude que nos prepara realmente para as próximas. A bem-aventurança é uma escadinha, né? Depois ele começa dizendo, bem-aventurados os aflitos. Ninguém pode enfrentar as aflições da vida se não tiver humildade, se não reconhecer que algumas delas são justamente colheitas do que nós semeamos anteriormente. Então, sem compreendermos essa lição da humildade, a gente não vai passar bem pelas provas da vida, pelas lições que temos que suportar. Não vamos conseguir enxergar o sofrimento que a gente vê no orbe ainda hoje, né? E compreender esses momentos que cada um de nós passamos. Ele diz também, bem-aventurados os mansos. Como é que a gente vai ser manso se a gente é orgulhoso? Alguém fala alguma coisa, eu vou contrapor na mesma hora, vou agredir. Normalmente a gente devolve na mesma moeda, como se diz, né? Então a mansidão só pode ser conquistada depois que a gente conquistar a humildade, né? Então a humildade é essa chave para todas as virtudes. E que foi a primeira lição também que o Cristo deu, né? Quando veio para cá, Emmanuel disse que ele podia escolher um palácio, que ele podia escolher nascer onde quisesse. Ele é o governador espiritual do nosso orbe. Ele é aquele que tem o compromisso de nos fazer chegar ao Pai, né? E ele escolheu a simplicidade da manjedoura, junto com a família, né? Já durante a noite, Emmanuel coloca, né? Podia nascer no raiar do dia, mas ele é o grande sol, né? Então é importante que a gente tenha a dimensão dessa lição, do porquê dessa noite, do porquê desse momento tão significativo. E no capítulo que o Kardec estuda, justamente a primeira bem-aventurança, ele começa abrindo com um texto de Jesus que diz assim: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, não são nos valores dos príncipes das nações, do poder que essas pessoas detêm nas mãos, comandando a muitos, às vezes com tirania, que está justamente a grandeza e a grandiosidade de alguém. Não é nos títulos de riqueza, de facilidade na vida material, que também mostra, né? É muito comum a gente dizer que às vezes a gente vê alguém muito bem vestido, e também às vezes alguém que não está tão bem vestido, e dizemos, né, que um é o orgulhoso, o vaidoso, e o outro humilde. Mas nós sabemos também que nós podemos encontrar corações orgulhosos nas dificuldades e corações bastante generosos, né, nas facilidades da vida. Então, desde que nós tenhamos esse sentimento de servir, de estar sempre pronto para ajudar aqueles que passam pelos nossos caminhos, né? Porque, como ele disse, né, que ele veio dar a vida pela redenção de muitos, e normalmente as pessoas ligam esse dar a vida, né, à sua crucificação, aquele momento de entrega. Mas, na verdade, dar a vida é do nascimento até o fim, e depois, né, quando ele, na sua chamada ressurreição, né, mostrando que a vida não cessa, que nós continuamos depois da morte. E assim, então a vida dele toda, o evangelho inteiro, é justamente o que ele veio dar para a gente como um presente para a nossa redenção. É o que ele veio fazer, desde o nascimento, cada momento, como a gente viu. Porque é tudo bem programado, passar toda a vida trabalhando com seu pai na carpintaria, depois aos 30, começa nas bodas, fazendo o chamado primeiro milagre, né, e as suas pregações, depois que João Batista fora preso,
né? Então, a gente vê que Jesus vem dar o grande exemplo, né, de humildade, de fraternidade para com todos. E aí, nas instruções dos Espíritos, ele tem um Espírito que é o Lacordaire, que diz assim: a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos. Quando eu li esse texto, eu falei assim, nossa, que espírito folgado, né? Já chega falando assim, né? Mas depois eu fui relendo e a gente vai vendo que se eu estou me sentindo agredido com o texto, é porque tem um tanto de orgulho dentro de mim, né? Então a humildade, justamente, da gente perceber que essa lição ainda é pouco utilizada, né, no nosso orbe. Então a gente tem que estar atento, porque ser humilde é aprender a cada momento, onde nós estivermos inseridos, em cada situação da nossa vida, né? Se colocar pronto para ajudar e pronto para aprender, né? Porque também não é não fazer nada ou dizer que é menos do que se é, porque isso também é orgulho, né? Se diminuir de propósito, se vitimizar para parecer humilde, é só uma casca, né, de impressão, né? Então aquilo que nós viemos fazer e que nós sabemos fazer, né, é isso que é o nosso papel na sociedade, mas reconhecer que tem coisas que nós não sabemos. Sócrates, quando foi dito a ele que ele seria o homem mais inteligente na face da Terra, 500 anos antes de Cristo, ele ouviu aquilo da pitonisa e ninguém discutia então com a pitonisa, e ele resolveu investigar. E ele procurou 3 classes, né, os artesãos, os nobres. Então ele foi conversando com cada classe dessa sociedade, então na Grécia. Hoje talvez fossem outras classes que ele procuraria, os advogados, os médicos, né? E ele foi questionando e perguntando, por exemplo, para o artesão, o que ele achava da sua atividade e assim por diante. E o artesão realmente conhecia a fundo a sua atividade. Só que quando Sócrates ia para outros assuntos, ele percebia que o artesão continuava achando que sabia de tudo. E o Sócrates perguntando, e ele continuava achando que sabia de tudo. Então, na sua defesa, e foi assim com todos, né? E na sua defesa, então, quando Sócrates começa a fazer a sua exposição, ele diz que ele percebeu que ele era mais inteligente, justamente porque ele sabia da sua ignorância. Porque ele sabia que ele tinha mais para aprender do que ensinar propriamente dito, ainda que ele soubesse muito, talvez, de filosofia. Suas lições estão todas aí, mas existiam pessoas que sabiam de outras coisas mais do que ele. Então, justamente por ele saber disso, que foi considerado mais inteligente, né? E aí, entretanto, sem humildade, podeis ser caridoso com o vosso próximo, né? Então a gente não consegue exercer a caridade, né? Porque se a gente se acha acima das outras pessoas, nós estamos até ajudando a pessoa, mas com soberba talvez, mais humilhando do que realmente ajudando. Então é preciso que a gente tenha esse sentimento de humildade, né? De saber se colocar no lugar do outro, que está passando por aquilo, como que eu vou fazer a ajuda, né? Como que eu vou escutar a pessoa. Porque às vezes quando as pessoas vêm conversar com a gente, nós temos resposta para tudo, né? Temos a solução, fica calma, mas quando o problema é com a gente, estouramos, né? Ficamos muito agressivos, então a gente começa a perceber que às vezes a gente não age, né, da forma que nós mesmos dizemos para os outros. Sem humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daqueles que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima dos profetas. Então, a gente tem sempre que estar lembrando dessa lição de Jesus, da lição do seu Evangelho, cada lição que ele deu, né? E reconhecer que há um valor maior que chegou entre nós. Assim como João Batista fez, João Batista tinha muitos seguidores, mas quando ele vê o Cristo, ele fala, é preciso que eu me diminua para que ele cresça, né? E Jesus também nunca recusou alguns títulos. Ele foi chamado de bom, e aí ele falou, por que me chamas de bom, se bom é só o Pai?
Então ele teve a humildade de reconhecer que a bondade absoluta é do Pai. Mas quando chamavam ele de mestre, ou ele mesmo dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque ele era, então ele também não dizia que ele não, eu não sou, eu sou o Cristo aí, Ele assumiu o papel, eu sou o Cristo, dizei vós, quando Pedro diz que ele é o Cristo de Deus, ele fala, abençoado és tu, Pedro, que reconhece isso. Então ele reconhece o papel dele como Cristo, como aquele que veio direcionar a humanidade, sabendo o que estava fazendo. Então é importante que a gente tenha consciência disso. No livro Pensamento e Vida, no capítulo sobre a humildade, a carência de humildade que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Eurípides Barçanufo, que foi um espírita do início do movimento espírita, um grande nome no movimento, ele funda o colégio Allan Kardec, que é o primeiro colégio espírita no país, é um colégio bastante antigo, na cidade de Sacramento. Maria, mãe de Jesus, havia pedido para que ele fundasse esse colégio e que entre as matérias ensinasse a astronomia. Que fosse, e até hoje tem lá. E por que é tão importante isso? Porque a gente começa a compreender a vastidão desse universo, a grandiosidade da criação divina. Então, tira esse sentimento que a gente tem de que tudo é a gente, que nós somos o centro de tudo, porque a gente começa a ver essa amplitude das leis, de tudo que rege essa grandiosidade que é o universo, todos os orbes, os sóis, o nosso é um pequeno ainda. Então a gente começa a ter a dimensão real do nosso valor. E quando a gente também começa a estudar, por exemplo, o Evangelho de Jesus, a gente vai ver que apesar da grandiosidade do universo, que apesar da nossa pequenez diante dessa criação, nós também somos grandes, porque Deus cuida de cada um de nós, porque Ele destacou um Espírito puro para que nos direcionasse até Ele, para que nos ensinasse a sua lição. Então, da mesma forma que nós vamos tendo a dimensão dessa grandiosidade, a gente também vê a nossa grandeza. E que tudo faz parte de um grande conceito divino, dessa lição, que nós estamos trilhando um caminho e que nós vamos chegar se a gente aprender essa lição da humildade. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, tanto que Deus não fica se gabando de nada, Todos os dias o sol nasce, o mar está ali para sempre para nós, enquanto tiver o planeta, e assim por diante. A gente vê Deus através de sua obra, coloca Kardec. A criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que o cercam. Então, quando a gente não é humilde, tudo é nosso, é meu, porque o orgulho é quando eu me acho mais, e o egoísmo é quando é tudo para mim. Então a gente, quando tem a consciência da grandiosidade de que tudo pertence a todos, que tudo foi concedido por Deus, a gente sai desse reino que é nosso, e passa a entregar mais as coisas, a ir como crianças em direção a Jesus. Despreocupada de sua condição real de espírito em trânsito dos carreiros evolutivos e, apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro do qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. E a gente vê que acontece isso muito hoje. Pessoas que são capazes, às vezes, de tirar de muitos para arrecadar somente para si. E nem utilizam todos aqueles recursos, tantos quantos em sofrimento, e as pessoas querendo possuir cada vez mais. Então, é essa cidadela de ilusão, que depois será quebrada, porque não leva nada daqui. Quem retrata em si, e agora aos humildes, dessa virtude quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir.
a benefício de todos. Aqui o Emmanuel dá uma dica importante, que se a gente quer desenvolver essa virtude, né, de humildade, é importante que a gente saia a campo trabalhando, né, fazendo a caridade no nosso trabalho, no nosso lar, né, respeitando as diferenças, né, ouvindo, compreendendo um tanto mais, trabalhando e servindo, como disse Jesus. Então é importante que a gente tenha total consciência disso, que é através do trabalho, no bem, em benefício de todos, é que vamos conseguir avançar. No livro, não vou lembrar o livro, mas naquela série do Nosso Lar, que é A Vida no Mundo Espiritual, um dos benfeitores, quando perguntam para ele o que era o bem e o que era o mal, ele diz que o mal é quando eu quero o conforto, quando eu quero a segurança, quando eu quero a alegria, quando eu quero a felicidade, só para mim. E o bem, o que é? Quando eu quero o conforto, quando eu quero a alegria, quando eu quero a felicidade, quando eu quero a segurança para todos. Então, por isso que eu tenho que trabalhar em benefício de todos. Porque se eu trabalhar só em benefício de mim, eu estou me encastelando, transformando o meu coração num palácio, num lugar em que não entra mais ninguém, num reino isolado. A solidão fazer parte um dia da caminhada desses corações, que não pensam no seu próximo. Então, o trabalho é uma ferramenta importante para que a gente possa avançar nessa lição da humildade. Cultivá-la é avançar para frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Aqui é bastante importante que ele diz, esquecer todo o mal que nos é feito todo dia, e recomeçar alegremente a tarefa de amor cada dia. Quando no Livro dos Espíritos foi questionado que forma que Jesus entendia a caridade, os Espíritos respondem que é benevolência para com todos. Então é o bem para todo mundo, como a gente já viu. Indulgência para com as imperfeições alheias. Compreender que o outro é diferente, não pensa que nem a gente e que pode errar, assim como também nós podemos. Então indulgência para com todos, que é olvidar todo o mal, esquecer, aprender a perdoar. E perdão das ofensas. Então vamos ser ofendidos, mas vamos ter humildade de reconhecer que o outro pode errar e que nós precisamos perdoar, e que também nós vamos errar e que nós vamos precisar ser perdoados. Está aí a lição da humildade, nesse ir e vir dos sentimentos que nós temos um para com o outro. E em Cristo, então, para encerrar, funge sempre a humildade celeste, pela qual aprendemos que, quanto mais poder, mais amplo o trilho augusto aberto às nossas almas, para que nos façamos, não apenas humildes pelos padrões da terra, mas humildes, enfim, pelos padrões de Deus. Então, a humildade que nós vemos hoje no nosso dia a dia, que é uma humildade às vezes só exterior, não é a humildade do padrão divino, que a gente tem que buscar, que é justamente essa, de ir em encontro àqueles que estão com mais sofrimento, como Jesus um dia veio até nós, para que a gente transforme o nosso coração numa manjedoura, para que ele possa nascer todos os dias. É uma luta diária, não é fácil, porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo ainda é bastante imperativo sobre nós, eles nos dominam, as nossas paixões, como a gente viu, do jugo da carne. Então é importante que a gente esteja vigilante em oração, para que a gente possa transformar, então, esse palácio numa grande manjedoura. Muito obrigado a todos. Que Jesus os ampare sempre e que nesse Natal, nesse final de ano, todos possam colher, então, Jesus em seus corações. Nós agradecemos ao Alexandre pela exposição, pelos ensinamentos que ele nos trouxe e também por essas reflexões justamente nessa época, que é uma época de muita reflexão. Então, muito obrigada.